Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, para refletir com vocês, mais um tema que aparece neste livro do professor Byung-Chul Han, O Desaparecimento dos Rituais. Eu estou fazendo a leitura de alguns temas aqui presentes. Acho que já fizemos uns 2 encontros acerca desta obra, deste opúsculo, né? Uma obra pequena em relação à quantidade, mas extremamente grande em relação à leitura que o Byung-Chul Han faz de nossa sociedade. O Byung-Chul Han é um dos pensadores, pelo menos em relação àqueles que eu conheço, aqueles cuja leitura eu já fiz, né? É um dos pensadores mais concatenados em relação ao nosso tempo, em relação à nossa sociedade, com os seus meandros, com as suas nuances, com as suas complexidades. Já li a obra, né, já li esta obra, estou extraindo dela agora numa releitura alguns temas bastante pertinentes e que nos fazem pensar e refletir um pouco sobre a sociedade de nosso tempo. Hoje eu falarei sobre os 2 tipos de percepção que o Byung-Chul Han apresenta nesta obra e os seus desdobramentos. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós levamos até vocês um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de cultura, um pouco mais de arte, literatura, filosofia, enfim, esse é o espaço por meio do qual nós buscamos te oferecer um pouco, compartilhar com você um pouco daquilo que a gente tem estudado ao longo de anos. São anos de pesquisa, são anos de leitura, anos frequentando espaços universitários, espaços acadêmicos, e nós compartilhamos com vocês um pouco daquilo que a gente construiu ao longo de todos esses anos. Portanto, nos ajude compartilhando esse nosso espaço com outras pessoas. Se não fez ainda a inscrição, faça, deixa aí os seus comentários, isso nos ajuda bastante. Bem, como eu já antecipei em outros encontros nossos, esta obra do professor Byung-Chul Han expõe o perecimento, o desaparecimento, a morte dos rituais em nosso tempo e quais as consequências advindas deste perecimento, deste desaparecimento. Ora, uma das consequências do desaparecimento, ou pelo menos, ou melhor dizendo, uma das causas do perecimento dos nossos rituais é que vivemos cada vez mais isoladamente, vivemos cada vez mais atomisticamente, somos seres atomísticos, no sentido de que nós cada vez mais reduzimos as nossas relações, os nossos vínculos, cada vez mais imergimos em nossas bolhas, em nosso mundo, e à medida que nos tornamos mais conectados, nos tornamos também menos vinculados, menos relacionados. Ora, esta seria uma das causas do desaparecimento dos rituais, segundo o professor Byung-Chul Han. E por quê?
essa vida atomizada? E por que essa vida imersa em bolhas? E por que esta vida cada vez mais conectada, entretanto não relacional ou não relacionada, não vinculada com entes físicos concretos, acarreta o desaparecimento dos rituais? É que na contramão daquilo que hoje é muito, daquela que é uma das mais fortes tendências de nosso tempo, os rituais têm o caráter da durabilidade. Ora, a ideia de uma das características dos rituais é que os rituais são duradouros. Eles se prolongam no tempo, eles se prolongam nos anos, nas décadas, nos séculos. Os rituais têm o caráter da durabilidade. E por conta disso, eles não encontram mais espaço neste mundo onde tudo é atomizado, onde tudo é muito fluido, para me valer aqui de um conceito caro, concebido pelo sociólogo Zygmunt Bauman, né? Neste mundo onde tudo é transitório, efêmero, passageiro e fluido, os rituais vão perdendo cada vez mais o seu espaço, cada vez mais o seu sentido, cada vez mais o seu lugar. Por quê? Porque o ritual ou os rituais têm o caráter da durabilidade, da permanência. E aqui eu retomo o exemplo daquele que é o ritual mais tradicional em nosso mundo judaico-cristão, que é o ritual da Eucaristia. Né? Eucaristia para os católicos, ceia para os protestantes, enfim. Ora, a Eucaristia é um ritual praticado neste mundo judaico-cristão que se reporta ao primeiro século de nossa era. Até o primeiro século, desde o primeiro século de nossa era, é que praticamos o ritual da Eucaristia. E o ritual da Eucaristia, que é praticado em comunidade, e desde o primeiro século de nosso tempo, ilustra essas características dos rituais que, além de manter o vínculo, ou a unidade, ou a identidade de certas comunidades, ainda se perdura no tempo. Portanto, a ideia do ritual como algo que proporciona um vínculo, estabelece, desenvolve relações entre determinadas pessoas ou determinados grupos e tem este condão de permanecer ao longo do tempo, de ser durável, contrasta com este nosso mundo, contrasta com este nosso contexto, contrasta com esta nossa sociedade. Portanto, aqui o professor Byung-Chul Han faz um paralelo, um contraste entre uma sociedade que se organiza em torno de rituais que são prolongáveis no tempo, e uma sociedade atomística que se organiza em bolhas virtuais ligadas apenas por conexões artificiais. Ora, este contraste nos coloca não diante de duas sociedades ou de sociedades distintas, mas de uma sociedade que parece cada vez mais desaparecer, dando lugar a esta outra organização social que, repito, é mais fluida, é mais inconsistente em relação aos seus vínculos relacionais, em relação à sua unidade física, corporal, enfim. Ora, esta mudança
de sociedade, essa mudança em relação a este corpus social, implica também uma mudança na percepção das coisas. Por quê? Porque se antes, como eu já falei em nosso primeiro encontro, a sociedade organizada em torno dos rituais tinha uma percepção, tinha um caráter mais simbólico, né? E, portanto, a sua percepção era uma percepção simbólica. Nesta nova sociedade, a percepção que se sobressai é uma percepção serial. Ora, na sociedade organizada em torno dos rituais, prevalece uma percepção simbólica, porque os rituais são simbólicos, né? Lembremos-nos dos símbolos novamente da Eucaristia. Pão representando o corpo do Cristo, vinho representando o seu sangue. Há um simbolismo há um simbolismo que envolve os rituais. Já nesta sociedade, nesta nossa sociedade, nesta sociedade que começa, que vai ocupando o lugar da outra sociedade, a percepção simbólica dá lugar a uma percepção serial. E aqui o professor Byung-Chul Han introduz um conceito que é um conceito bastante pertinente. Está bastante em voga, está na pauta de nossas discussões. Ora, o que seria uma percepção serial? Uma percepção serial é aquela percepção que concebe ou procura se relacionar com as coisas em série, numa sequência bastante veloz, numa sequência numa sequência contínua, numa sequência célere. Ora, a percepção serial é aquela que leva o indivíduo de uma informação a outra informação, de uma mensagem a outra mensagem, de uma sensação a outra sensação. O indivíduo vai se condicionando a perceber as coisas seriadamente, a perceber as coisas em série. Ora, é neste contexto que a expressão maratonar séries ilustra bastante, representa bastante essa nossa percepção serial. Hoje é moda as pessoas maratonarem séries, né? E o que significa maratonar séries? É numa tirada só, e de um episódio a outro episódio, depois a outro episódio, e de uma série a outra série. Enfim, nós vamos nos relacionando com isso de forma extremamente consumista, de forma extremamente serial, de forma extremamente fragmentada. Ora, nós não permanecemos nas coisas, porque as coisas são apresentadas a nós de forma serial, ou seja, de forma extremamente veloz, extremamente fluida, extremamente célere. Neste mundo onde a percepção que prevalece é a percepção serial, já não existe mais lugar para a percepção simbólica, porque a percepção simbólica requer contemplação, requer certa paciência, requer certa demora diante do objeto percebido. Por meio da percepção serial, ocorre justamente o inverso. Queremos terminar
de assistir logo um vídeo para começarmos outro. Vejam como nós nos relacionamos com o Instagram, né? Vamos passando de um vídeo a outro, de um vídeo a... Isso para não dizer, para não nos referirmos ao TikTok, né? Onde os vídeos são muito mais curtos e o indivíduo vai consumindo um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro, sem se deter em nenhum deles para pensá-los, para entendê-los melhor, para... Se é que tem alguma coisa muito consistente para entender lá no TikTok, né? Enfim, mas o indivíduo vai de um vídeo a outro, de uma mensagem a outra, de uma informação a outra, de uma série a outra, numa velocidade que lhe rouba a atenção que ele deveria investir, concentrar para pensar ou apreciar melhor essas coisas com mais profundidade, ou pelo menos para fazer um juízo consistente acerca daquilo que ele está consumindo, se é consistente ou não, se é importante ou não, se é relevante ou não para a sua vida. Ora, por meio dessa percepção em série, o indivíduo simplesmente vai passando pelas coisas, vai ingerindo as coisas numa velocidade que rouba dele a faculdade de ruminar, de digerir melhor, de apreciar melhor essas coisas, para arrancar delas alguma coisa construtiva, alguma coisa importante. Portanto, nessa sociedade marcada pelo desaparecimento da percepção dos rituais e o triunfo dessa percepção simbólica, a relação do indivíduo com as coisas deixa de ser uma relação intensa para se tornar uma relação extensa. Por quê? Porque a percepção simbólica é aquela percepção que preza pela intensidade. Ora, o indivíduo que se atém aos símbolos, ao sentido, à semântica das coisas, é aquele indivíduo que procura penetrar a sua mensagem naquilo que lhe é mais essencial e profundo. Já o indivíduo, marcado por essa percepção serial das coisas, deixou de lado, abandonou a importância de uma relação intensa com essas coisas em prol de uma relação meramente extensiva. O que importa não é a intensidade daquilo com o qual eu me relaciono. O que importa é a extensão, ou seja, a quantidade de objetos, de conteúdos, de vídeos, de informação que o indivíduo consome. E nesse frenesi de consumir esta quantidade absurda, imensa de informações, mensagens e vídeo, o indivíduo se furta a possibilidade extremamente relevante e construtiva de pensar as coisas com mais vagar, a fim de compreendê-las em sua profundidade, de compreendê-las de forma mais intensa, consistente e sólida. Logo, a relação do indivíduo, por meio desta percepção serial, vai levá-lo a considerações extremamente rasas, superficiais e caricaturais acerca de tudo aquilo que ele consome. Portanto, é necessário, para chegarmos a uma compreensão mais profunda das coisas, substituirmos esta celeridade por uma contemplação mais cuidadosa, por uma demora, por uma durabilidade reflexiva acerca do objeto que me interessa neste momento, para fazer sobre ele um juízo melhor, para me relacionar com ele de forma mais intensa, se ele assim merecer, haja vista produzir em mim efeitos consistentes, produzir em mim crescimento, desenvolvimento, maturidade,
e, em contrapartida, demover de minha existência ou do rol dos meus valores, dos meus valores e da importância disso em minha existência, aquilo que consiste num objeto superficial, no objeto pouco relevante, no objeto de somenos importância para a minha vida. A percepção serial nos leva a essa relação extremamente extensiva com as coisas, porque eu vou consumindo-as de forma frenética e neurótica e, consequentemente, construindo acerca delas e do mundo uma compreensão cada vez mais rasa, cada vez mais caricatural. Precisamos, se quisermos nos tornarmos indivíduos com solidez no juízo, na compreensão, no conhecimento das coisas, devemos nos ater sobre elas com um pouco mais devagar, com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de demora, a fim de que nós possamos conhecê-las de forma intensa e profunda. Se quisermos nos tornar indivíduos mais profundos, precisamos deixar de lado, abrir mão à sedução que esta percepção serial, sobretudo num contexto de advento tecnológico, no mundo digital no qual estamos inseridos. Sobretudo neste mundo, precisamos abrir mão desta percepção serial e toda a sedução que ela exerce sobre nós e nos voltarmos a uma percepção mais simbólica, mais semântica, que consegue identificar nas coisas o seu real significado, para a partir daí comedir, mensurar o nível de relação que teremos com ela, o nível de importância que elas exercem sobre a nossa vida ou que deverão exercer sobre as nossas vidas. Vou ficando por aqui. Era sobre este tema que eu queria abordar com vocês a partir do livro do professor Byung-Chul Han. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aí o seu like, de fazer aí os seus comentários, de compartilhar com outras pessoas este encontro, este vídeo, esta reflexão, porque isso nos ajuda bastante. Nossa intenção é levar essas reflexões ao número cada vez maior de pessoas e para isso nós contamos com vocês. Em breve retornarei com outro tema aqui desta pequena grande obra e eu conto com a sua presença. Um forte abraço e até lá.